Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo, Bandeirantes. Pessoas que conhecem o Vorcaro, mas que não estão conversando com ele. Ele foi transferido para Brasília, está ali bem próximo dos policiais federais e dos procuradores que querem ouvi-lo. Mas essas pessoas próximas garantem, ele vai contar tudo. A conversa, é sempre bom lembrar, não é exatamente aquela de senta aí, Vorcaro, conta tudo o que você sabe. Aí ele fala, aquilo é gravado, os investigadores anotam alguns pontos que consideram chave, pronto, está aqui a delação, já podemos sair prendendo, etc. Não. A lei de 2013, que estabeleceu esse Instituto de Colaboração Premiada, assim chamado, determina, primeiro, coisas óbvias, né? Que aquele que resolve colaborar para receber um prêmio, ele só pode fazer isso voluntariamente. Só voluntariamente. Ninguém pode obrigá-lo. Ninguém é obrigado a delatar. Ninguém é obrigado a colaborar. Tem de ser uma decisão voluntária. Apenas voluntariamente ele pode assinar esse acordo. Segundo, ele tem de dizer coisas relevantes. Não pode dizer aquilo que já está na conclusão de um inquérito ou que já foi concluído em uma fase do inquérito. Tem de ser algo que não foi dito ainda, que não se descobriu ainda, que não se comprovou ainda. Mas não é suficiente. Ele tem, isso é fundamental, de assumir. Isso está implícito e explícito no acordo que ele cometeu crimes. Por isso, ele está ali colaborando, ele sabe que está sujeito a uma pena e colabora para ter um prêmio que pode ser a redução da pena, geralmente de quem aceita fazer um acordo desse. Outro ponto vital é que ele diga quais são os envolvidos para que se caracterize uma ação de quadrilha. A colaboração premiada não é alguém chegar lá e falar: ó, pode ser até anônima. A delação, a colaboração premiada, ela tem de partir da premissa de que o colaborador está admitindo que cometeu um crime e ele vai dizer quais os outros coautores ou participantes em alguma medida, em algum momento daquele crime, ou que acobertaram ou prometeram acobertar aquele crime, prometeram proteção de qualquer tipo. Né? Então, tudo isso é elementar num acordo de colaboração premiada. Mas mesmo assim, ainda que tudo isso se cumpra, a colaboração é desprezada se o delator, ou na linguagem do Instituto de Colaboração Premiada, o colaborador, não apresentar provas, evidências. Claro que há muito tipo de crime, principalmente quando envolve corrupção, que não tem recibo assinado. Né? Você não vai encontrar um recibo, o cara dizendo: recebi tantos milhões para fazer. Não, isso não existe. Então não é tão simples assim você conseguir provas documentais. Mas, por exemplo,
Olha, me reuni com aquele deputado ou com aquele governador. Quando? Bom, eu não me lembro o dia, mas foi no mês tal, governador, ou foi em um hotel. Aí a polícia tem como verificar se aquilo aconteceu. No hotel, por exemplo, você tem lá os registros, né? Quem esteve lá, quem visitou, câmeras que podem mostrar que a pessoa esteve lá naquele dia visitando o fulano de tal. Então começam os elementos probatórios, né? Aquilo que vai corroborar o que está sendo dito pelo delator. O mais importante é a condução dos depoimentos. Por isso que não é senta aí e conta o que você sabe. Porque aquele colaborador pode selecionar o que ele vai contar e quais consequências ele quer que ocorram e quais não quer. Então, por exemplo, se alguém tem algo a dizer que envolve um governador, ele pode achar que se ele delatar o governador, ele terá problemas, inclusive dentro do próprio Poder Judiciário, no processo. E se ele delata, então, um ministro do Supremo Tribunal Federal, e é o Supremo a casa desse caso, esse julgamento ocorrerá no Supremo. Por isso é a PGR que está lidando com isso. Por isso a Polícia Federal está trabalhando, sempre buscando as autorizações judiciais em um ministro do Supremo, que é o André Mendonça. Agora, se o sujeito fala, não, eu não vou falar nada de ministro do Supremo, porque eu não posso me encrencar lá, mas vou entregar aos outros. É uma delação seletiva, não pode. É preciso fazer com que o colaborador entenda que o que ele sabe ele deve contar, ou ele deve esquecer a ideia de prêmio. E é bom lembrar que ele já estará na condição de alguém que admite que cometeu um crime. E não é só isso. Há muito o que se contar nesse caso. Relação com deputados e senadores. Saber se algum deputado ou alguns, se algum senador ou alguns, enfim, se alguém do legislativo usou a sua influência, o seu poder e abriu portas para que fundos de pensão colocassem dinheiro no Master. Não foi coincidência. O do Rio de Janeiro, então, uma quantia escandalosa. Não só porque ela se aproxima ali de uma fortuna, mas porque havia recomendações técnicas para que aquela aplicação não fosse feita. A administração do fundo, dos funcionários, aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro, aqueles que controlavam esse fundo, eles receberam conselhos, recomendações técnicas. Não coloquem esse dinheiro nesse banco. Não importa. Não importa o fato de o banco oferecer um rendimento maior. O risco é altíssimo. Provavelmente haverá prejuízo. E ali não é o cara colocando o dinheiro dele. O dinheiro dele ele faz o que ele quiser. Ele aplica onde ele quiser, ele joga fora, ele rasga. Mas é um dinheiro alheio de milhares de aposentados e pensionistas do Rio. Ou seja, quem cuida daquilo tem de ter um zelo quadruplicado. Porque o dinheiro não é dele, ele está cuidando do dinheiro dos outros e de milhares de pessoas que dependem
daquele dinheiro, daquela economia. Você coloca em aplicações, isso os fundos no mundo inteiro fazem, para obter algum rendimento para aquele dinheiro, para que ele não fique parado, para que ele cresça. Amazonas, mesma coisa. Amapá, mesma coisa. E mais, Vorcaro deve dizer o que aconteceu na relação dele com o Ibanez Rocha, do Master com o BRB. Por que o Banco do Distrito Federal, o Banco de Brasília, que é público, de repente joga 12 bilhões de reais para adquirir um banco que naufragava? E por que todos aqueles movimentos, inclusive, de acordo com as investigações da Polícia Federal, dentro do Banco Central, para que a compra ocorresse? Dentro do Banco Central. Ou seja, daquele que tem a obrigação e o poder de fiscalizar o sistema financeiro e essas operações. Um banco querendo comprar outro, isso passa pelo Banco Central. Títulos podres adquiridos pelo Banco de Brasília, que agora está com tremendas dificuldades. Aliás, a decisão judicial recente impede que Ibanez Rocha utilize terrenos públicos para a recuperação do banco ou para garantia para tomar empréstimos. Porque não são do governo, não são dele e nem do seu governo. São do povo do Distrito Federal, esses bens públicos, terrenos públicos, prédios públicos. E vai ter de pedir socorro para a União. O Fundo Garantidor de Crédito não é dinheiro público, é dinheiro dos bancos. Mas os bancos começam a pressionar para que haja redução do depósito compulsório, porque a conta já passou 50 bilhões de reais. E muita gente não vai ser alcançada por esse benefício, por essa proteção de crédito, porque é o caso dos fundos. Porque você tem uma quantia muito superior àquele teto de 250 mil, que o Ciro Nogueira queria ampliar para 1 milhão. E o Vorcaro, na época, achou ótimo. Foi coincidência? Ele estava defendendo interesses diretamente do Vorcaro? Ou porque ele entendia que havia riscos demais no sistema bancário brasileiro e era preciso ampliar as garantias àquele que compra papéis em bancos? Tem de perguntar isso para o Vorcaro, mas não de passagem. É preciso entrar profundamente em cada um desses temas. E mais, sua relação com Dias Toffoli. Sua relação com Alexandre de Moraes. O encontro naquele bar sofisticado em Londres com os dois ministros, mais o Lewandowski, que fora ministro, mas era então ministro de Estado, era ministro da Justiça e havia sido ministro do Supremo, com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com o diretor da Polícia Federal, todos lá reunidos. Escutar música, uma boa música, não sei se era boa, mas estavam ouvindo lá. E tudo pago pelo Vorcaro, com uísque caríssimo, etc. Ah, mas eles estavam num evento. Quem era o patrocinador do evento? O Master. Como é que se deu essa relação? As relações com a família do Toffoli, a compra do resort. Qual era o objetivo? O que ele queria alcançar contratando os serviços advocatícios da esposa do Moraes, do filho do Nunes Marques.
Ele esperava alguma coisa? Ele vai dizer, ele vai falar que é uma coincidência, que eram escritórios recomendados. Há muita coisa. Mas mais importante do que o conteúdo da delação do Vorcado são as consequências. E aí, nas ruas, nos becos, nos bares, há um profundo ceticismo, que é ruim, porque é um ceticismo que deságua ou desemboca numa espécie de resignação. Não vai acontecer nada. É gente muito poderosa, com muito dinheiro, com muito poder institucional. Não vai acontecer nada. Esse ceticismo, consequências pertinentes, à altura do que aconteceu. E o Master, ele ainda tem uma peculiaridade. Ele também é investigado no caso do INSS. Ele também é investigado porque participou, em alguma medida, é preciso saber como, se lícita ou ilicitamente, daquela festança de descontos inadequados que se transformaram em apropriação indébita, ou seja, em roubo de dinheiro de aposentados. São bilhões de reais e milhões de aposentados e pensionistas. E o Master também é investigado nesse caso. Não é só isso. Há, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, comissões que tratam do crime organizado. E lá também aparece o Master, por ligações com aquela investigação relacionada à lavagem de dinheiro utilizando empresas do mercado financeiro, bancos de investimento, empresas do mercado financeiro para lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, o Master aparece no seu próprio escândalo, no crime que foi cometido por dentro da estrutura do Estado, INSS, contra aposentados que foram roubados. E o gravíssimo, é preciso sempre ressaltar isso, a arma utilizada nesse assalto foi a estrutura do Estado, o INSS. O instituto que faz a relação entre o Estado e os aposentados e pensionistas. Para o cumprimento do contrato, já várias vezes descumprido pelo Estado, inclusive nas reformas realizadas na Previdência Social. Já está cheio de gente gritando por mais reforma. Está na hora de fazer outra reforma. E há a questão do... Essa é uma grande porcaria, né? E há a questão da investigação sobre a lavagem de dinheiro do crime organizado dentro do sistema financeiro, que ocorre também no mundo inteiro. Os cartéis mexicanos, aí estamos falando de bilhões de dólares. E você tem de lavar. E você só lava numa lavanderia oficial, regulamentada, regularizada, aceita pela lei e pelo Estado. Senão não há lavagem que dê certo. Mas esse ceticismo, ele tem fundamento histórico, ele tem explicação histórica. E é o que está, insisto,
nas ruas, nos becos, nos bares, na praia, nas periferias. Ceticismo. A ideia de que, ao fim, nada ocorrerá. É uma grande chance de as instituições demonstrarem o contrário. Mas, para isso, terão de enfrentar resistências dentro dessas mesmas instituições. Porque haverá a contraforça, o contrapeso. Será um cabo de guerra. Já tentaram evitar a delação, já tentaram levar o Mendonça a concordar com prisão domiciliar, porque concluem que, claro, o sujeito ali, numa cela, sozinho, etc., a possibilidade de ele falar, pô, eu vou fazer um acordo, é maior do que no conforto de casa, ainda que com uma tornozeleira e com restrições cautelares. Na prisão, então muita gente queria que ele ganhasse a domiciliar para evitar um elemento a mais que pudesse levá-lo a querer a colaboração. E não só isso. Aí, de maneira muito mais sutil, muita gente trabalha para que haja ilegalidades em todo esse processo. E com isso você pode, lá na frente, simplesmente anular o processo. Injetar vícios, injetar procedimentos ilegais, para que depois a nulidade se torne quase inevitável, ou até inevitável, dependendo daquilo que se descobrir. Então eu preciso muito cuidado para que nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, nenhum vício apareça nesse processo e não permitir, claro, que o colaborador seja o maestro da condução. Determine que instrumentos tocarão, por quanto tempo, em que medida, que melodia será entoada, o que será contado, que consequências o colaborador deseja e quais ele quer evitar. Então, esse é o trabalho dos que irão conversar com ele, dos investigadores, dos promotores, dos policiais federais. E depois de tudo isso, a delação tem de passar, ainda que todos os elementos determinados na lei de 2013 se realizem, ainda que todas as exigências sejam cumpridas, quem diz que aquela colaboração é válida ou não é o Supremo. Então haverá esse filtro final para que ela seja tomada como válida e a partir daí ela seja relevante na investigação. Sempre não pode ser o único elemento. A colaboração sem provas é nada, a delação sem provas é nada. É preciso haver provas, evidências ou maneiras de comprovação daquilo que foi dito. Então a condução dos depoimentos é fundamental. O cuidado para que não haja ilegalidades, vícios. Esse cuidado é fundamental. E, claro, vencer o cabo de guerra. Jornalismo. Bandeirantes. Meu caro Ronald Mendes.